Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais coisas boas da nossa cidade. Eu sou Berenice. E eu sou a Ruth. E no nosso passeio de hoje, nós iremos mostrar para vocês algumas preciosidades do nosso patrimônio imaterial. Vamos lá? Bom, pessoal, agora chegamos à sede da Academia de Letras do Noroeste Mineiro. Essa sede foi doada à cidade de Paracatu pela professora, escritora e poetisa Zenóbia Vilela Loureiro. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso patrimônio imaterial. Vamos entrar? Então, pessoal, neste lugar nós experimentamos o poder do saber e conhecemos personalidades imortais da nossa história, como, por exemplo, o nosso Afonso Arinos de Melo Franco. Ah, Afonso Arinos. E aquele poema, O Buriti Perdido, que o imortalizou. Velha palmeira solitária, testemunha sobrevivente da conquista, que de majestade e de tristuras exprimes, venerável epônimo dos campos. Então, talvez, uma alma amante das lendas primevas, uma alma que tenhas movido ao amor e à poesia. Uma página sempre aberta de um poema que não foi escrito, mas que referve na mente de cada um dos filhos dessa terra. Afonso Arinos nasceu aqui em Paracatu, na antiga Rua da Praça, hoje Rua Temístocles Rocha, na casa de número 197. E ele nasceu em 1º de maio de 1868. Era advogado, contista, romancista, considerado o maior escritor regionalista do Brasil. Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Minas Gerais, onde foi professor de Direito Criminal. Em fevereiro de 1901, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. E foi o segundo ocupante da cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras, em 31 de dezembro de 1901. E foi recebido pelo escritor Olavo Bilac. Mas, infelizmente, em uma viagem à Europa, adoeceu no navio e veio a falecer em Barcelona, em 19 de fevereiro de 1916. Nós vamos continuar nossa caminhada, né? Essa pesquisa sobre o nosso Afonso Arinos de Melo Franco, ela é muito rica e vale a pena conhecer essa personalidade que andou pelo Brasil e o mundo afora. Vamos conhecer outras personalidades? Inclusive aqui nós temos vários livros de autores paracatuenses também. Esse aqui, Caixa de Retalhos, da escritora Maria José Gonçalves Santos, a nossa tão querida Zequinha. E aqui nós temos Ribeirão do Ouro, de Pauliran Rezende, Marcos Silva Pinheiro e Adriles Ulloa Filho. Aqui nós temos o livro Vivências e Contraste, da nossa escritora Coraci Neiva, que foi diretora e presidente também da Academia de Letras do Noroeste Mineiro por um bom tempo. E aqui nós temos o nosso pai da nossa história, né? Vamos assim chamá-lo, o professor Oliveira Mer. Olha que maravilha! São muitos escritores, muitos paracatuenses que fazem parte dessa academia. E falando em ilustres escritores paracatuenses, nós temos ali na outra sala 2 grandes ilustres da Academia de Letras. A escritora Benedita Reis Soares Costa e o escritor Florival Ferreira. Então, vamos aproveitar a presença deles aqui e vamos pedi-los para falar um pouco sobre uma outra escritora
e tem levado o nome da nossa cidade pelo mundo afora. Meu nome é Benedita dos Reis Soares Costa. Eu falo pela Academia de Letras do Noroeste de Minas para o programa Integrar da Kinross. Sou professora aposentada com exercício aqui em Paracatu e em Brasília, onde fui professora, inspetora escolar e diretora de escola. Filha de família pobre e de zona rural, em uma época em que para a mulher era destinado apenas o direito de saber ler e escrever, eu consegui ir além do que estava previsto para mim. Isto é, depois que terminasse o curso primário na escola da cidade, voltar para a roça, casar com um bom rapaz e ter filhos. Entendi que para mudar o rumo dessa história, eu tinha que estudar. Me formei professora pela Escola Estadual Antônio Carlos, ingressei no magistério por concurso público e mais tarde fui designada para a função de inspetora escolar. Mas a nomeação para esse cargo exigia licenciatura em pedagogia. Fiquei sabendo que a Faculdade de Patos de Minas recebia alunos das cidades vizinhas. Ainda não existia o EAD, o ensino à distância. O horário escolar era montado de forma que as matérias do currículo fossem ministradas na sexta-feira e no sábado. Com a presença nos finais de semana, o aluno cursava todas as matérias e garantia os 75% de frequência exigidos pela legislação. Formei uma equipe de 4 colegas, uma equipe de 5 colegas e fomos estudar, fazer a faculdade em Patos de Minas, apesar da crítica dos pessimistas. 4 anos depois, exibíamos o diploma de pedagogas registrado no MEC em 3 áreas da pedagogia. A partir daí, muitos paracatuenses seguiram o mesmo caminho. Quando foi criada a primeira faculdade em Paracatu, a FINOM, esses universitários de fim de semana, como ficamos conhecidos, estavam habilitados e exerceram a docência de várias matérias nessa instituição. É com orgulho, portanto, e sem nenhuma modéstia, que eu digo que eu presenteei Paracatu com esse ato de coragem e pioneirismo. Mas eu não quero falar só de mim, eu quero falar principalmente de uma outra Benedita, a Benedita Gouveia Damasceno Simonetti. Como eu, Benedita veio de uma família pobre e numerosa. Isso a motivou a estudar com afinco e dedicação. Ela entendeu que só através do estudo poderia satisfazer a sua ânsia de conhecer o mundo e proporcionar a si e aos seus melhores condições de vida e inserção na sociedade. Benedita nasceu em Paracatu no dia 29 de junho de 1950. Fez o curso de magistério na Escola Estadual Antônio Carlos e foi para Brasília. Na capital federal, Benedita ingressou no magistério por concurso público em 1975. Nessa época, ela já era formada com licenciatura plena em letras pelo UNB, onde também, em 1980, já era mestre em literatura. Como oficial de chancelaria do Itamaraty, admitida por concurso, Benedita foi adida cultural na Embaixada Brasileira em Lagos, na Nigéria, e diretora do Centro de Estudos Brasileiros na Embaixada Brasileira em Roma, na Itália. Voltando para o Brasil, foi diretora da Faculdade Dulcina de Moraes, em Brasília, e se formou como doutora em artes pela Universidade de São Paulo. Hoje, Benedita é casada, tem 2 filhas e continua a carreira diplomática na França, onde é vice-cônsul do Brasil em Paris. Respeitando a trajetória de cada uma, nós duas somos 2 mulheres batalhadoras que vencemos principalmente pelo estudo. E por isso, nós somos agraciadas com reconhecimento e com admiração de todos que nos conhecem aqui em Paracatu.
Benedita Gouveia Damasceno Simonetti e eu, Benedita dos Reis Soares Costa, somos membros da Academia de Letras do Noroeste de Minas e fazemos parte do seleto grupo de imortais. Hoje eu percebo que nossa vitória é muito grande e que a condição de sermos mulheres, mulheres de origem pobre, mulheres pretas, não nos impediu de sermos mulheres estudiosas e batalhadoras. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Florival Ferreira, sou ocupante da cadeira 31 da Academia de Letras do Noroeste de Minas Gerais, da qual eu sou cofundador. Complementando o que já foi dito pela outra Benedita, a Benedita Gouveia Damasceno, vale acrescentar, ela espalhou, fez com que pelo mundo inteiro a cultura brasileira, um pouco da cultura brasileira nos centros de estudos da cultura brasileira na África, em Roma, em Londres, em Kingston, na Jamaica e outros países latino-americanos. A Benedita tem um livro intitulado de A Poesia Negra no Modernismo Brasileiro. Um livro apenas, porém, esse livro tem uma abrangência muito grande, porque além da sua publicação em português, ele foi publicado em espanhol, em Madrid, na Espanha, foi publicado em inglês, em Londres, Inglaterra, e publicado recentemente em francês, em Paris, onde ela reside atualmente como funcionária concursada do Itamaraty. A Benedita foi uma guerreira o tempo inteiro, desde a sua adolescência, aliás, desde a sua infância em Paracatu, ajudando o pai a vender pipoca para complementação da renda, até que ela alçou o voo muito mais longo, voo muito mais duradouro, indo espalhar a cultura brasileira pelos diversos países por onde ela tem passado. Vale ressaltar que a Benedita, apesar da distância, mantém e faz questão de manter laços estreitos com Paracatu. A prova disso é que quando ela se casou com o cineasta e jornalista italiano, o Luciano Simonetti, ela se casou no civil em Roma, na Itália, mas o casamento religioso foi celebrado em Paracatu, na Igreja do Rosário, aqui nessa cidade, que é a terra dela. Tem feito, além do seu trabalho no Itamaraty, um trabalho de divulgação da cultura brasileira em diversas frentes. E também uma militância muito grande em defesa da dignidade do negro, esse negro que é tão espezinhado e tanto desprezado no Brasil, em que pese ele ter sido um dos esteios da formação do Brasil e também da sua cidade, Paracatu. Portanto, é um nome de valor, é também sócio fundadora da academia e está à disposição, assim como estão os demais membros da academia, à disposição de toda a comunidade de Paracatu para ajudar um pouquinho a melhorar o nível da cidade, falando de cultura e também de literatura. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. E quando passar tudo isso, venham conhecer mais sobre a nossa Paracatu, a riqueza do nosso patrimônio imaterial. Paracatu, Seu destino, nosso patrimônio.